O sapinho estava solta ontem e temos uma final definida para a Copa do Brasil, Vasco e Corinthians. Vamos estar falando a respeito dos jogos que aconteceram ontem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bernardo. Você está no Imparcial Futebol Clube. Seja muito bem-vindo. Peço que você apoie esse projeto com seu like, com seu compartilhamento, com sua inscrição. E é isso, vamos começar falando aí a respeito de Copa do Brasil. Vamos começar falando de Corinthians e Cruzeiro. O Corinthians começa com um perrengue, tomando muita pressão do Cruzeiro no início de jogo. Cruzeiro bem ofensivo, o Corinthians sofrendo muitas finalizações, e muitas dessas finalizações foram salvas pelo Hugo Souza. E aí começou a ver um pouco do personagem Hugo Souza aparecendo na partida. Foram 5 finalizações para o Cruzeiro nesse primeiro tempo, e dessas 5 finalizações, 2 houveram defesas do Hugo. 59% de posse de bola do Cruzeiro. O Cruzeiro estava bem ofensivo, o Cruzeiro estava bem para cima, até porque estava precisando do resultado. E ele sai do primeiro tempo com um gol do Arroio, e esse gol acabou motivando o Cruzeiro para entrar no segundo tempo. E logo no início do segundo tempo, o Arroio faz o segundo gol. E a gente precisa destacar um detalhe negativo do time do Corinthians, que chama-se Mateuzinho. Cara, que partida ruim do Mateuzinho. A partida do Mateuzinho não foi legal. O Corinthians toma 2 gols. E ele é um dos principais responsáveis, porque quem era para estar marcando o Arroio era ele. E ele não acompanha o Arroio. No primeiro gol, ele deixa o Arroio passar. E, cara, no geral, ele sofreu com o Arroio. Ele sofreu muito com o Arroio. Cara, ele foi torturado pelo Arroio durante o jogo inteiro. Mas depois do segundo gol, o time do Corinthians acaba acordando para o jogo. Ele acaba se desenvolvendo, acaba saindo um pouco da marcação do time do Cruzeiro. E aí Matheus Bidu faz um gol de cabeça, inclusive com 2 falhas. Uma falha do Cássio, numa tentativa de saída de bola. Aquela saída de bola foi muito terrível. E aí o Matheus Bidu cabeceia. Quando você vê na gravação, tem 3 jogadores do Cruzeiro praticamente dentro do gol. Se não tiver praticamente, tá muito ali próximo do gol. E aquilo ali, cara, aquilo ali não existe. Não tem ninguém marcando o Matheus Bidu. Ele cabeceia livre, sozinho. E a partir daí começa a blitz corintiana. Pau, 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 11 finalizações, defesa do Cássio, bola na trave, bola no travessão, a loucura acontecendo, mas não sai o gol. E aí chama o sapinho, temos penalidades. Nessas penalidades a gente tem aí alguns personagens muito interessantes. Primeiro, Yuri Alberto perdendo pênalti, o Cássio fazendo uma defesa de manual, né, de goleiro. O chute também não foi bom do Yuri Alberto. E todo mundo acaba cobrando muito acertado. Se eu não me engano, o Matheus Pereira, ele quase erra o primeiro pênalti. E aí todo mundo vai acertando muito bem. Até que chega o nosso querido Gabriel Barbosa, famoso Gabigol, conhecido por fazer gol de pênalti. Já fez gol de pênalti no Cruzeiro. Ele vem pra bola e ele erra. Olha só que coisa. E aí depois disso, e detalhe, o Cruzeiro tinha chance de ganhar e de se classificar pra final, e o Gabigol erra. E aí beleza, né? Acontece aquilo, o Wallace na bola também perdeu. Só que tem uma diferença entre o pênalti do Gabigol pro pênalti do Yuri Alberto e do Wallace. O pênalti do Yuri e do Wallace são pênaltis que vão para meia altura, em que você consegue ver a culpa do jogador, mas também você consegue ver o mérito do goleiro, que é tipo assim, o jogador bateu mal, mas ele tentou, e o goleiro foi bem.
O Gabigol não. Aquele chute do Gabigol, ele beira a displicência. Porque, cara, você tá ali. Você vai devagar na bola. Você já é conhecido por ser um cara que faz muitos gols de pênalti. Você não consegue deslocar o goleiro. Você não chuta forte. E você não engana o goleiro. E você nem chuta no canto. Você chuta no meio. Porque se você for parar pra olhar, o Gabigol praticamente ele chuta no meio. Quando o Hugo ele vai tentar fazer a defesa que ele faz é praticamente descendo. Ele não vai pra diagonal, ele desce. E aí, cara, é um goleiro com uma envergadura absurda. Você tem que colocar no canto. Você tem que colocar essa bola no canto. E aí, Corinthians classificado. Eu acho que esse pênalti do Gabigol, ele tanto pode ser algum indício de insatisfação do Gabigol, como eu já vi muita gente falando, como não pode significar absolutamente nada, isso não sei. Mas o que a gente sabe é Léo Jardim pediu para sair do Cruzeiro, e se eu não me engano, eu acho que ele realmente saiu do Cruzeiro. O que eu não vejo tanto sentido, não sei se ele foi tão pressionado, mas ele fez uma temporada boa pelo Cruzeiro. Considerando as últimas temporadas, foi uma temporada boa. Você tem Cruzeiro pegando o G4, voltando para a Libertadores depois de muito tempo. Você tem aí uma semifinal de Copa do Brasil. E Sul-Americana a gente nem comenta aqui e tal, mas apesar dos vacilos, o Cruzeiro foi bem. O Cruzeiro foi bem nessa temporada. Então eu não vejo sentido até dele pedir para sair, mas talvez ele esteja se sentindo pressionado, talvez ele não confia tanto assim na dinâmica do projeto, ou talvez ele simplesmente quis sair. Gosto do Léo Jardim desde os seus tempos de Mônaco, acho um bom treinador, e agora eles estão falando o nome de Tite. E cara, eu não gosto do nome de Tite. Porque, apesar do que fez no Corinthians e apesar do que fez na seleção brasileira, que foram bons trabalhos, cara, o Tite ele é meio insistente com certas coisas. O Tite ele é um cara muito rígido taticamente. E aí acaba que isso é um risco, né? Principalmente num jogo em que a variedade técnica ela é muito alta e que você precisa usar essa variedade técnica em diversos momentos do seu jogo. Então, cara, é meio complicado de você ter um cara que é tão rígido tecnicamente. Mas vamos sair de Corinthians e Cruzeiro? Vamos falar de Fluminense e Vasco? Nesse jogo Fluminense e Vasco, eu não vi tanta coisa pra gente analisar. O jogo foi bem equilibrado, em posse, em finalizações, em chances de perigo. E aí, coube o destino, por sorte ou por azar, depende do cliente, que o gol do Fluminense sai de uma boa troca de passes. Nisso, o Fluminense tem bastante mérito. Um toque pro Everaldo, a bola bate na trave e aí volta pro Paulo Henrique. O Paulo Henrique mete pra dentro. Só que tem um problema, não é o Paulo Henrique do Fluminense, é o Paulo Henrique do Vasco. Ou seja, o Paulo Henrique acaba fazendo um gol contra. E isso é muito complicado, porque o Paulo Henrique é um jogador que... É um jogador que tá jogando muito bem, tem melhorado bastante, tem contribuído muito pro time do Vasco. É um jogador que foi pra seleção, e inclusive eu acho que seria uma excelente peça para a Copa do Mundo, tanto pela qualidade que ele tem como jogador, quanto pela falta que a seleção brasileira tem de zagueiro. Então, você tem, depois disso, um Vasco muito mais ofensivo, um Vasco tentando chegar, várias finalizações, e nesse meio brilha a estrela e a experiência do goleiro Fábio. Cara, 45 anos de idade, e o cara ainda se mantém em alto nível. São 34 jogos sem sofrer gol, são 63 gols sofridos em 74 jogos. Então você tem aí um goleiraço, talvez um dos melhores goleiros aí do futebol brasileiro. Com certeza um dos melhores goleiros da atual temporada, um goleiraço que ainda está em alto nível e que ainda existe a possibilidade da próxima temporada ele continuar jogando em alto nível. E depois disso a partida vai para os pênaltis, porque o Fluminense não amplia e o Vasco não empata. E falando de pênalti,
Você tem uma defesa do Fábio que é a lá Vitor. E que é aquela defesa com os pés, né? Mas nos pênaltis brilhou a estrela de Léo Jardim. Léo Jardim também estava fazendo uma boa partida pelo Vasco. E ele acaba fazendo duas defesas muito importantes. Uma defesa que ele vai buscar do John Kennedy, né? Que meia altura de novo, no canto. É a mesma sina de pênaltis perdidos, parece que eles são muito parecidos. E aí você tem um chute do Canóbio, que é literalmente no meio, que a única coisa que o Léo Jardim faz é ele virar o pé. Ele vira o pé, a bola vai pra fora e a vida é uma maravilha. Só que tem um detalhe que eu gostaria de mencionar. É impressionante como que o ser humano ele é descrente no René, principalmente em disputas de pênalti. Cara, eu fui pesquisar algumas disputas de pênalti que o René participou. E veio, além dessa, outras duas, que foi Flamengo e Emelec, e Internacional e CSA. E, cara, não é que as três ele bateu bem. Só que a gente sempre olha pro René e fala assim, cara, o René vai perder. Porque o René não é um jogador de exímia qualidade técnica. Se ele tá hoje nos clubes no clube que ele tá, e se ele tá hoje com a titularidade que ele tem, é porque ele tá se esforçando. É um cara esforçado, mas não é um cara de excelentes qualidades técnicas. Então, mano, René na bola, você pensa assim, pô, René. E o René acertou. E o pior, o René meteu o Pogba, velho. O René foi andandinho. No que ele foi andandinho, o Léo Jardim entregou o canto pra ele e ele fez o gol. E isso é muito doideira, cara. Mas, enfim, falados dos jogos, vamos falar um pouco de previsão a respeito da final. Eu acho que vai ser um duelo muito interessante de torcida, porque as duas torcidas são completamente alucinadas, são muito apaixonadas, são torcidas que sabem fazer arte. E, cara, eu acho que vai ser um jogaço. Eu acho que vai ser um jogo bom. Não vou falar jogaço por não terem tanta qualidade técnica, mas muito porque são dois jogos. Eu acho que ambos os times vão se propor a abrir um pouco mais, usar os talentos que tem, né? O Vasco usando o menino Ryan e o Felipe Coutinho, enquanto o Corinthians usa aí o Memphis, né? E, cara, eu acho que é uma disputa bem equilibrada. Eu não vejo um franco favorito. Talvez o Corinthians tenha uma pequena vantagem, muito pelo Dorival Júnior ser um treinador muito copeiro, por ele entender da competição e por ele jogar a competição. E é muito importante você ter um cara que entenda a competição, que joga a competição, principalmente nessas situações. Então eu acredito que o time do Corinthians ele tem uma leve vantagem por causa disso. Mas eu não acho que o time do Vasco vai sair derrotado. Eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado. Eu acho que ainda tem muito jogo ainda para acontecer. São 180 minutos. Então não dá para prever nada de muito claro. Dito isso, eu acredito que o Corinthians ganha. Se for para dar palpite, Bernardo, sai de cima do muro. Vamos no Corinthians. Acredito que vai ser o Corinthians. Apesar de que eu sempre fui curioso para ver como seria o Cazé com o Vasco ganhando um título fazendo live. Apesar de que ele não tá fazendo tanta live. Mas, enfim. Eu sempre quis ver como que seria a Cazé TV, o Fábio Azevedo, esses caras muito Vasco, conquistando um título grande. Mas eu acredito que vai dar Corinthians. Mas eu quero te ouvir. O que você acha que vai dar? Você acha que vai dar Corinthians? Você acha que vai dar Vasco? Você acha que os jogos foram bons, foram ruins? Comenta aqui embaixo. Não se esquece de deixar seu like, de fazer a sua inscrição, de compartilhar esse vídeo para seus amigos. E é isso, pessoal. Tenha uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, uma boa semana e que Deus abençoe vocês.